Olá, bem-vindos! Então, mais uma vez, estamos reunidos para conversar sobre assuntos elevados pela internet. Sei que deve ter pessoas de vários cantos do Brasil, então sejam muito bem-vindos. Muito gratidão por vocês estarem aqui comigo. E então, meu nome é Kátia, eu sou uma das professoras da Brahma Kumaris aqui em São Paulo. Eu trabalho na editora da Brahma Kumaris, sou formada em ciências contábeis, porém atuo muito mais na área administrativa. E minha paixão é ser professora de meditação Raja Yoga. Então, a Brahma Kumaris, muitos de vocês devem estar se conectando pela primeira vez, não sei se já deram uma passeada pelo site da Brahma Kumaris, mas a Brahma Kumaris é um movimento internacional que tem o intuito de ajudar as pessoas a trabalharem a sua perspectiva de vida, né, tornando a sua realidade mais positiva através de trabalhar o seu interior, as suas qualidades positivas, aumentando a sua autoestima, né, e o seu bem-estar, consequentemente. Então, o tópico de hoje é um tópico de grande relevância no momento presente: mente sã, relacionamentos saudáveis. Né? Então, nós estaremos abordando alguns bons, né, hábitos sobre, né, como nós termos, né, relacionamentos mais saudáveis, felizes, que nós estejamos juntos, nos complementando, né, e não, né, gerando tensão e diferenças. Então, a área de relacionamentos é uma área, né, de grandes descobertas na nossa vida. Certamente que, né, a gente sempre tem perguntas como, né, por que, né, eu sou tão boa com fulano, fulana, e ela continua sempre me tratando de uma forma rude, né, ou, né, por que né, muitas vezes eu me encontro com determinadas pessoas e muito rapidamente eu sinto afinidade, eu sinto, né, uma disposição de um bom relacionamento, e com outras, né, eu tenho uma experiência de, né, poucos minutos de encontro, né, e já não sinto assim uma sintonia tão interessante. Então, né, por quê? Né, por que relacionamentos, né, uma área que gera ainda tanto sofrimento, né, para o ser humano? Né, por que nós estamos nessa experiência no momento presente? Então, né, certamente que, né, nós estaremos abordando, né, a forma, né, espiritual, né, desse assunto. Então, há estudos, né, que evidenciam, né, que há uma grande porcentagem, né, de mortalidade devido à interação social, quer seja devido à somatização e doenças, devido a conflitos, quer seja, né, na criminalidade, nas guerras. Então, né, tal é a importância de nós sabermos lidar, né, com esse assunto, relacionamentos. A vida é relacionamentos. E todos nós temos essa intenção pura, elevada, de que será que é possível mesmo, né, a gente viver feliz, a gente sentir que, né, nós podemos nos complementar, né? Então, toda a nossa habilidade em se relacionar, toda a nossa habilidade em interagir comigo mesmo, com as pessoas, né? Tudo tem a ver, tudo começa na nossa consciência.
Então, toda a nossa experiência de vida, na realidade, ela acontece aqui, né? Muito mais aqui. Então, né, não são apenas os fatos, né, à minha volta, que estão acontecendo, poucas situações, na verdade, se a gente for fazer uma análise, poucas situações, né, do nosso dia a dia realmente são desafiadoras, são conflituosas, né? Mas, né, talvez a situação ela se alongue um pouco mais aqui, né? Aqui que é o princípio e a sustentação de toda uma experiência de felicidade ou de sofrimento. Então, né, nós estarmos gerenciando essa energia de uma forma eficiente requer, né, uma análise, requer, né, um olhar para si. Né? Então, quando nós pensamos em termos, né, das nossas conexões, né, na verdade, o que é relacionamento, se não uma troca de energia, né? E nessa troca de energia, né, nós estamos o tempo todo dando e recebendo, não é? E digamos que, né, nas nossas conexões, né, a nossa conexão primeira, principal, né, nosso relacionamento primeiro e principal, eu comigo mesmo, né? Então, se nós pensarmos em termos dos relacionamentos, eu sou a primeira pessoa que estou me relacionando comigo. Depois, eu me relaciono com as outras pessoas. Depois, eu me relaciono, inclusive, com a natureza. E eu também me relaciono com Deus. Né? Então, esses são os vários relacionamentos que nós estamos cultivando. E se nós priorizamos corretamente, né, então certamente que nós obteremos melhores resultados, a energia vai fluir mais positivamente. Então, nessa troca de energia, né, muitas vezes, né, o que acontece é que às vezes as trocas elas não são assim tão interessantes. Às vezes eu tomo, né, as pessoas me tratam de uma forma rude, de uma forma agressiva, e quando uma pessoa ela está raivosa ou está agressiva, como que nós reagimos a isso? Qual é a troca que acontece nesse momento? E, né, pensem nesse momento, né, sobre as pessoas do seu convívio, né, como que tem sido a troca, né, das pessoas com que você tem convivido, como tem sido a qualidade da energia que você está emanando, né, para as pessoas do seu convívio. Né? Então, você sente que nessa troca, você sente que existe mais bênçãos fluindo na sua direção? Ou existem maus votos, maus sentimentos? Né? Então, nessa troca, né, nós temos que nos certificar, né, de que, né, dar é receber. Essa é a máxima, né, que nós crescemos, né, aprendendo. E se nós queremos melhorar a energia, né, dessa troca, do que eu recebo, então eu tenho que pensar em melhorar inicialmente o que eu estou oferecendo. Então, nessa situação, né, digamos que cada um tem, né, os seus desafios na vida, né, né, temos diversos personagens no nosso dia a dia, né, diversas pessoas que representam papéis e que são
né, bênçãos, né, sempre são bênçãos, né, de acordo com o que nós estamos aprendendo aqui, como quer que seja o comportamento da pessoa, a nossa visão tem que ser que ela é uma bênção na nossa vida, né, porque o intuito, na realidade final, de fato, é, né, se tornar melhor sempre, e as oportunidades vêm, né, disfarçadas às vezes. Então, né, imaginando lá, né, naquele momento de um conflito, né, imaginando aquela experiência, né, onde uma pessoa vem de uma forma um pouco grosseira, um pouco agressiva na sua direção. Qual é o sentimento que surge naquela hora, né? Se nós pararmos, né, vamos congelar a cena e vamos nos distanciar dessa cena e observá-la. O que está acontecendo ali? Uma pessoa com uma atitude negativa, né? Uma pessoa no seu estado raivoso. O que isso significa? Como nós podemos interpretar isso? Certamente que quando uma pessoa está com essa energia negativa, ela não está no seu estado saudável, no seu estado normal. Então, nós poderíamos dizer que ela está doente, não é? Se ela não está no seu estado normal, saudável, ela está doente. Quando nós pensamos, né, que quando nós recebemos uma notícia de que alguém está doente, qual é o sentimento que emerge em relação a alguém doente? Misericórdia, não é? Quando tem alguém doente, o sentimento é de misericórdia, de compaixão, é de, né, almejar que a pessoa melhore, que a pessoa, né, consiga se sair bem dessa. Então, por que nesse momento, em vez, né, de eu entrar nessa energia, eu não desperto essa percepção, né, mais benéfica para mim e benéfica também para a pessoa em questão. Então, nós podemos reagir, basicamente, é como se nós tivéssemos 3 possibilidades de reação nas nossas interações, né? Ou eu posso refletir, né? Ou eu posso absorver, ou eu posso transformar. Então, quando alguém vem com alguma coisa positiva na minha direção, né? Quando alguém vem com um bom comentário, com uma fala construtiva, com uma energia de gratidão, de apreciação, qual é a resposta, né? Qual é a energia que eu tenho que dar de volta? Nesse caso, é bom refletir, não é? Então, entre refletir, absorver e transformar, né? Se alguém vem com flores, eu também, né, tenho que refletir, doar flores. Mas se alguém vem atirando pedras, né? Se alguém vem, né, carregando alguma coisa a qual eu não estava assim tão interessada, o que eu tenho que fazer? Refletir? Não. Absorver? Menos ainda. Eu tenho que transformar. Eu consigo isso? Consigo, sim. Então, nós estamos ou refletindo, ou absorvendo, ou transformando, né? Então, dependendo do que chega, eu reflito. Dependendo do que chega, eu absorvo. Dependendo do que chega, eu transformo. Então, muitas vezes as pessoas, né, devem, né, por estarem com alguma situação complicada em suas vidas,
elas vêm, né, com as suas bandejas de situações negativas, mas muitas vezes a gente não reflete, né, essa entrega, porém nós absorvemos, né? A gente não reflete, mas aí a gente absorve aquilo, a gente sofre, né, com aquilo. Isso não é saudável, nem para mim, nem para o outro. Então, nesse momento, é muito importante transformar, nós gerarmos essa energia de transformação. Então, quando, né, nessa troca, né, nós estamos a todo momento, num dar e receber, né, nas conexões, né? E se, né, uma pessoa tá assim, né, com a mão querendo receber alguma coisa, e a outra também com a mão assim, querendo receber alguma coisa, as duas estão querendo receber algo, e nessa situação, né, se as duas querem tomar, né, como é que fica essa conexão, como é que fica essa relação, né? Então, não tem como haver uma fruição, né, uma experiência de leveza, de apreciação, de felicidade. Então, é necessário que haja, né, a experiência de que, né, aqui nós temos que aprender a doar, né, doar. Né? E quando nós estamos doando, né, mesmo na natureza, né, na natureza, tudo aquilo que é um símbolo de doação é adorado. O sol é adorado, né, porque doa livremente, né, a água é adorada, a vaca é adorada, né, na Índia, enfim, tudo que é, né, que está com uma energia de doação tem, né, uma devoção, existe uma adoração em direção àquilo. Então, na nossa vida, para nós transformarmos essa energia, né, de, né, nós estarmos somente tomando uns dos outros, então nós precisamos de, né, doar, né? Não tomar, mas doar, oferecer, né? Esse é o meio de nós transformarmos, né, esse ciclo vicioso de, né, tomar e tomar. Então, é como, né, dentro do que, né, o aspirador de pó, ele está tomando, né, tudo, toda a sujeira, né, e um ventilador, ele está oferecendo um frescor. Então, eu tenho que me identificar com aquilo que gera um conforto, né, para os ambientes dos quais eu convivo. Então, nessas nossas conexões, nas nossas trocas, nós estamos como num ping-pong, né, um ping-pong. Eu jogo e recebo de volta, eu jogo e recebo de volta, eu jogo alguma coisa e recebo essa energia de volta. Então, se eu jogo uma bolinha preta, eu vou receber de volta uma bolinha preta, né? E aí, nas nossas interações, né, se nós queremos cortar esse ciclo de receber bolas pretas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar bolas brancas, não é? Se eu quero mudar esse ciclo de receber bolas pretas, eu tenho que jogar bolas brancas. Então, o ping-pong, né, que acontece. Então, nessa experiência onde pode estar acontecendo, né, um conflito, o que acontece? Nessa experiência de conflito, só está acontecendo porque ambos estão, né, nessa experiência. Se apenas um não quer o conflito, o que acontece? Não pode existir o conflito, né? Não existe conflito se apenas um decide não conflituar. Então, eu posso ser, né, aquele que toma a iniciativa para gerar, para quebrar o ciclo
de troca negativa e, né, experimentar, né, começar a jogar as bolinhas brancas. E aí, nesse contexto, certamente que o que eu estou doando, eu estarei recebendo em retorno. Então, nós crescemos aprendendo algumas coisas na vida, né? Uma delas, duas coisas que nós aprendemos e parecem ser contraditórias. Uma é que tudo está fluindo de acordo com a vontade de Deus. E outra coisa é, você colhe o que você planta, né? Nesse contexto, certamente nós refletirmos sobre esses dois aspectos, né? O que, se Deus, né, está escolhendo, né, tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, certamente que não existiriam guerras, não existiriam diferenças, não existiriam situações desagradáveis para os filhos. Qualquer pai, qualquer mãe quer o melhor para os seus filhos. Então a história seria sempre muito linda, perfeita, positiva. Porém, nós vemos que, na verdade, a lei da vida é a de ação e reação. A lei, ela é aquela de que você colhe o que você planta. Então isso nos coloca numa condição de responsabilidade em relação aos nossos resultados, ao nosso destino. Nós estamos escolhendo o nosso destino, os nossos resultados, né? Tudo que nós estamos vivendo no momento presente tem a ver com as minhas escolhas. E quando nós assumimos isso é uma porta aberta para a liberdade, porque eu assumo as rédeas de que o que eu quero eu construo, do que eu quero eu sou capaz, né, do que eu sou responsável, né, por gerar uma atmosfera de mais amor, né, de mais doação, né, onde quer que eu esteja vivendo. Então, essa tá nas minhas mãos, eu mudar a cor da bolinha do ping-pong, né? Tá nas minhas mãos, eu mudar a energia de troca que está acontecendo em qualquer que seja o relacionamento. Então, como entendendo que tudo que está acontecendo na nossa mente, nós estamos a cada momento gravando, né? Escolhas, nós estamos pensando, o que quer que nós estejamos pensando em relação às pessoas, em relação às situações, nós estamos gravando, né, aquilo na nossa mente. Primeiro aspecto, né, de nós gostarmos dessa atenção nesse movimento interno. Segundo aspecto, isso está gerando uma condição da qualidade da troca que eu estou criando para o meu futuro. Então, primeiro, a gravação, né, dentro da minha mente, né, da qualidade que eu vou viver internamente. E o segundo aspecto, né, a lei de ação e reação, né, está sendo também gravada. Então, né, a qualidade da troca, né, que eu quero ter na vida, né, esse segundo ponto. Então, né, nós podemos fazer esse exercício, né, nesse momento de gerarmos, né, internamente, né, quando eu penso, né, nas pessoas que são desafios na minha vida, né, qual é o sentimento que emerge, né, com as pessoas com quem eu tenho dificuldade, né? Então, se existe, né, alguns maus sentimentos, um julgamento depreciativo ou uma postura de vítima, né? Então, vamos fazer um trabalho agora de olhar para essas pessoas,
né? Como eu quero, gravar internamente algo, né, muito bom em relação a essa pessoa. Essa pessoa ou essas pessoas estão me ensinando a eu ir para dentro, estão me motivando no meu processo de evolução, estão fazendo com que eu mexa internamente em coisas que eu não estaria mexendo se elas não estivessem ali, me ajudando nisso. Então, vamos deixar que haja essa transformação. Eu não estou refletindo o que elas estão sendo comigo, eu não estou absorvendo, mas eu estou transformando a minha percepção em relação a elas. Vamos deixar que exista, sim, um movimento muito curativo, de um perdão profundo, de eu entendo, eu compreendo que a minha energia em direção a você, a bolinha que eu quero jogar na sua direção é uma bolinha branca, é uma energia de qualidade, é uma energia de contribuição, de cooperação, porque o que eu quero para mim, para minha mente é isso. Então o que eu quero para mim, eu desejo para os outros. O que eu quero para mim, eu começo a criar isso primeiro aqui dentro, na minha mente. Então, eu quebro esse ciclo, desse ping-pong negativo. Então, eu agora começo a gerar uma experiência de apreciação. Por que é tão importante nós vibrarmos na apreciação, na benevolência, na compreensão, na misericórdia? Porque no estado de apreciação e gratidão, nós estamos vibrando, na experiência de abundância. E nesse estado, nós somos capazes de facilmente acessar as soluções de tudo, né? Então, nessa experiência, quando a gente está vibrando numa experiência de raiva, de crítica, de julgamento, como fica a nossa mente? Nós perdemos discernimento, a discriminação, e fazemos coisas que não são admiráveis, não são apreciáveis. Então, na vibração da gratidão, do perdão, de compreensão. Então, agradecer mais, compreender mais, amar mais, doar mais, vibrar nessa direção, faz com que nós estejamos muito mais aptos a perceber soluções rapidamente, e não nos influenciarmos, com o que quer que esteja, qualquer que seja o desafio à nossa frente. Agora, o contrário, se nós não compreendemos, se nós julgamos, se nós acusamos, se nós apontamos, qualquer energia que eu experimento, essa energia é uma energia curativa, é uma energia de benefício para mim? Não. Então, na verdade, eu sou bom, não é que eu sou bom para ninguém mais, eu tenho que ser bom para mim mesmo, porque essa gravação que eu estou fazendo aqui na minha própria mente, é eu que estou usufruindo dela. Então, vibrar na energia de abundância, de gratidão, é o que nos faz muito mais saudáveis, e coopera com todas as nossas células do corpo, inclusive, essa energia positiva que flui de dentro para fora. Então, dentro desse movimento, apenas um decidindo mudar essa energia, do conflito, o conflito termina. A gente tem que confiar que tem que ser alguém, e se eu sou uma pessoa mais consciente, então seja eu. E que nós nunca, a gente deveria, se nesse movimento acontece que nunca existe, ou estou
ganhando, eu estou perdendo. Eu estou sempre aprendendo, né? A melhor postura que a gente pode cultivar na vida é a de ser um aprendiz sempre. E quando eu gosto de aprender, né, eu valorizo quaisquer que sejam os personagens que surgem na minha vida, todas as diferenças de personalidade, de características, né, tudo tem a agregar no meu movimento de aprendizagem. Então, meu coração, né, se sente agradecido pela aprendizagem que está ocorrendo. Então, como nós podemos alimentar mais essa capacidade, né, de amar mais, doar mais, compreender mais? Como nós podemos nos nutrir de forma a sermos capazes, né, de viver nessa vibração de abundância e não de escassez, na vibração de solução e não de problemas, né, na vibração do diálogo saudável e não da crítica e julgamento. Então, como nós fazemos isso? Aqui, nós praticamos a meditação Raja Yoga, que é a meditação que tem a proposta, né? Raja, que significa real, elevado, e Yoga, união, comunhão. Então, né, se nós pudermos gerar uma experiência de conexão com uma fonte que nos preencha, que nos alimente, né? Então, se nós entendemos que, né, entre nós, né, nossa conexão uns com os outros, né, talvez a gente não consiga tirar energia, né, mas a gente tem, né, existe uma energia no universo que conspira a meu favor, existe uma energia no universo que é sempre pura e sempre perfeita, e essa energia é Deus. Então, a minha relação com essa energia, né, o único ser que eu posso deixar que haja a experiência de receber, né? Então, eu recebo de um e dou, né? A relação com Deus eu tomo, né, na horizontal e dou na vertical. Então, a minha experiência, né, de praticar a meditação, né, de experimentar que, na nossa essência, todos nós somos iguais, né, em termos da nossa identificação eterna. Se nós tirarmos os corpos, os papéis, a posição, o cargo, né, a nacionalidade, o seu time de futebol, enfim, se nós tirarmos todos esses aspectos, o que resta é o ser, que é irmão. Todos nós, como uma família global. Quando nós entramos nessa conexão de alma com alma, do ser com o ser, então fica mais fácil compreender, fica mais fácil interagir, né? Vão tirando as máscaras, né, das características superficiais e das características que geram diferenças entre nós. Então é como se eu sou um CD com uma gravação única e cada um é um CD com uma gravação única, né? Muito interessante isso, né? E eu sou um CD com uma gravação única e se nós colocamos esse CD para tocar, né, vai tocar uma música que vai ser diferente do outro, que vai ser diferente do outro. E talvez, né, a música, né, do vizinho assim não seja tão interessante, né? Então, se nós, muitas vezes, o vizinho toca uma música e, né, a gente não gosta muito da música que o vizinho está tocando, mas é a música, né, é a história dele, cada um é uma história única, cada um tem o seu gosto único, né? Um é rock, outro é New Age, então o que acontece? Dentro, né, desse movimento onde nós somos cada um, né, uma história única, um CD
com músicas únicas, diferentes uns dos outros, o que acontece é que a gente tem que aprender a aceitar, né? Um dos aspectos é nós reconhecermos, né, essa experiência de nós, né, conseguirmos desprender, né, usar a experiência do desprendimento, observar e ver, existem diferenças, cada um tem, né, o seu CD, a sua música, e, né, quando eu aceito que o outro é uma música diferente, é uma história diferente, né, e tem os seus motivos diferentes. Então, quando eu entro nesse estado de aceitação, eu experimento, né, mais paz. Né? Não é que eu vou querer ficar trocando a música do outro, porque é a gravação dele. Né? Eu, quando começo nesse movimento de aceitação, eu, né, começo a gerar essa vibração de harmonia, né, de fluição. Então, alguém estava contando, né, que mora perto do aeroporto e um hóspede foi se hospedar, né, na casa dessa pessoa e simplesmente, né, não entendia como aquela pessoa conseguia continuar morando ali, porque o hóspede não conseguiu dormir. Então, é assim, como quando você está num lugar e você escolheu estar ali e existe o barulho dos aviões, mas porque você escolheu estar ali, você aceita aquela casa e aquele lugar e essa condição, você já nem sente, né, o barulho, aquilo já nem te atrapalha. Você está ali, né, confortável, né, você não quer se mover dali, você está contente. Então, esse é o movimento, né? Quando nós encontramos essa experiência, quando nós aceitamos, quando nós escolhemos viver, né, de uma forma com mais aceitação, então as coisas podem fluir, podem, né, fluir de uma forma mais serena. Então, dentro desse movimento da prática da meditação, né? Então, existe, né, essa experiência de a consciência, né, do ser, a alma, né, conectando com o outro ser, a alma. Então, nós nos despimos de tudo que possa gerar diferenças entre nós e nos conectamos com a alma irmã, né, o ser que é um ser companheiro de jornada. Nós nos encontramos, não é por acaso, nossa história é muito maior do que aquela que a música está tocando agora, né? A história, né, o CD, né, é muito maior. Então, né, nós estamos nos encontrando para gerarmos um movimento de crescimento, né, de troca evolutiva, né, entre nós. Então, essa experiência, quando eu me conecto com essa percepção, né, recobro a minha experiência do meu potencial original de virtudes, né, quando eu entendo que no meu estado original eu sou paz, eu sou amor, eu sou pureza. Não é que eu vou ser feliz quando encontrar, né, o amor, quando eu receber o amor de fulano e ciclano. Não, eu sou essas qualidades. E quando eu começo a viver isso, eu entendo que não é alguma coisa de outro mundo eu ser um doador e não um tomador. Então, quando eu começo a experimentar na prática da meditação o eu, as qualidades originais do eu, né? Quando eu começo a vibrar nessa energia e perceber, puxa, existem tantos recursos, existe uma riqueza imensa internamente, cada um carrega tanta riqueza de qualidades positivas, só que porque não são conscientes delas, não estão usando. Então, quando eu começo a me tornar consciente a partir da prática da meditação, essa experiência, então, pode fluir, né? Onde eu consigo ser amor, paz, pureza, verdade, poder. E isso, essa experiência, esse senso de dignidade que eu alcanço, me faz também experimentar ser digno do relacionamento mais
significativo da nossa vida, que é o relacionamento com Deus, né? Então, eu sou digno, eu mereço estar na companhia dessa energia mais pura do universo, eu mereço estar com a fonte, né, suprema de todas as qualidades. E quando eu tenho este relacionamento na minha vida, então a minha vida passa a ser uma vida de doação, porque eu sou um instrumento, né, das qualidades, né, positivas de Deus. Então, essa energia que eu recebo, né, tudo hoje em dia precisa, a energia precisa se recarregar, né? Os nossos celulares, os nossos computadores, então nós também precisamos de um tempo para nos recarregarmos. Então, nós precisamos de inserir na nossa rotina, de uma forma regular e comprometida, esse momento de preencher-se, de qualificar-se, de conscientizar-se, né, da sua grandiosidade, da sua riqueza interna. E isso certamente fará você alguém que, né, vive uma experiência de fluição nas conexões, nas interações. Então, nós seremos capazes de estar reivindicando bênçãos, né? Bons sentimentos uns dos outros. Quando você vê alguém, faz alguma coisa legal para você e você, puxa, né? Você tem um bom sentimento em relação àquela pessoa, né? Isso é uma bênção, né? A energia positiva que você vibra na direção das pessoas, a gratidão que você vibra na direção das pessoas são bênçãos. E todos nós precisamos dessa energia. Então, que nós sejamos mais e mais capazes, né, de nos conectar com aquele que é o doador incessante e nós sejamos instrumentos desse doador incessante, né, que nós sejamos capazes de doar bênçãos e também sejamos muito dignos de muitas bênçãos de muitos outros na vida. Então, perguntas. Temos tempo para algumas perguntas. Primeira pergunta. A baixa autoestima de uma pessoa pode influenciar nos seus relacionamentos? Certamente que, né, tudo que nós temos que trabalhar, né, em termos da qualidade dos nossos relacionamentos, começa com o relacionamento eu comigo mesma. Então, uma vez que eu melhoro a minha visão, a minha imagem em relação a mim, isso vai refletir na forma como eu interajo com as pessoas também. Existe uma frase no livro de virtudes da Antia Church, né, que é uma frase, na verdade, do Ken, né, na introdução do livro, Ken O'Donnell, né, que é: a beleza está nos olhos de quem a vê. Então, né, quer dizer que a autoestima, né, tem uma conexão profunda com a qualidade, né, dos meus relacionamentos. Se eu me vejo bem, se eu me vejo, né, positivo, se eu me vejo capaz, se eu me vejo confiante, se eu me vejo bom, então certamente que as situações elas não vão ter um impacto tão grande, né? O que as pessoas falam não vão me afetar tanto, porque eu sei quem eu sou, eu reconheço o meu potencial, a minha beleza interior, né? Simplesmente porque, né, eu sou, porque eu existo, né? Nem nada conectado com o que eu faço, mas pelo conteúdo original, né? Simplesmente o fato de ser um filho de Deus com qualidades, né? Se eu alinho, se eu experimento isso, então certamente que isso vai refletir na forma como eu vou me relacionar com as pessoas, né? Então eu não vou ser um alvo
constante, né, de críticas, né, de agressividades, mas eu vou ser alguém que, né, porque eu me amo, isso vai refletir também na forma como os outros vão me tratar, né? Tudo é energia. Então, sim, trabalhemos mais e mais profundo na nossa autoestima, né? Vamos nos amar, porque se nós não nos amarmos, e aí quem vai nos amar, né? Nós precisamos nos amar para sentirmos que nós somos dignos do amor de Deus e dignos, né, do amor de todos à nossa volta. Conectado a essa, como fazer quando sentimos que devemos perdoar a nós mesmos? Nós devemos perdoar a nós mesmos. O que fazer quando nós devemos perdoar a nós mesmos? Existe essa experiência do perdão, né? Como se, né, eu fiz um exercício, inclusive, profundo em relação a isso recentemente, e foi uma experiência muito agradável, né, de perceber que por que eu tenho que ficar carregando peso, né, de alguma coisa, de algum arrependimento, né, se, né, de qualquer forma eu terei que acertar isso, né, de alguma forma, em algum momento. Então, que seja, né, que eu tenha que passar por isso, né, por algum erro que eu tenha cometido, na hora que eu tiver que passar por isso, que eu sofra por isso, por que eu vou sofrer em antecedência? Então, se eu fiz aquilo, tá feito, ponto final, né? Minha história é daqui para frente. O passado serve como lição, o passado é, né, uma oportunidade de aprendizagem, ponto final. Daqui para frente eu quero ser o meu melhor, eu quero fazer de uma forma melhor. Então, né, colocar um ponto final, né, no que passou e ganhar, então, energia, concentração de energia plena para o agora. Porque se eu fico com essa energia dividida, de ter que me perdoar, de não gostar de mim, então como é que eu vou construir um bom presente no futuro? Não, ponto final. Passou, passou. Né? Eu, né, quero usar o melhor de mim a cada momento. Eu tenho que estar, né, plena nisso. Então, não se martirize, não se perdoe profundamente. Né? Entenda você que naquele momento era o que você sabia fazer, era como você sabia fazer. Agora você alcançou um nível maior de percepção e fará melhor daqui para frente. Como lidar com pessoas que reclamam de tudo? São algumas que são maldosas, outras que são críticas, especialmente no trabalho. Especialmente no trabalho, pessoas críticas e não sei se estão ouvindo o que você está falando, eu tenho que repetir, estão ouvindo. Ah, ok. Então, essas pessoas, né, existe, né, uma margem, né, de que, né, eu penso sempre assim, onde há uma crítica, eu tenho que ter, né, ouvidos para isso. Né, onde há fumaça, há fogo. Onde há uma crítica, então, eu posso tentar melhorar, né, trabalhar meu empenho, né, trabalhar, eu me empenhar para realmente eliminar essa crítica. Né? Mas existem, certamente, que as críticas que elas estão sempre nos levando para cima, é como, né, a gente, né, normalmente, para esse tipo de pessoa, a gente tem uma tendência a gente não sabe discernir muito bem que tipo de pessoa realmente nos faz bem, que tipo de pessoa realmente nos faz bem. Muitas vezes a gente vai pensar que é aquela pessoa que sempre me aprecia, que sempre me elogia,
mas nem sempre, né? Claro que é muito bom ter pessoas assim ao redor, mas pessoas que criticam também, elas estão sempre colocando a barra um pouco mais acima, né? Para a gente conseguir saltar, para a gente desenvolver mais força e mais flexibilidade e mais amor e mais paz. Então, eu tenho que reconhecer o valor dessas pessoas na minha vida, não ignorar, não desprezar uma crítica, mas também, né, a história dos sapinhos, né, que também vale aqui. Então, são duas coisas. Eu não posso ignorar uma crítica, mas eu também não posso deixar me cair, não posso deixar me levar, né, pela crítica. A história dos sapinhos, eu acho que vários conhecem, né? Os dois sapinhos caíram num poço e, então, os sapinhos, né, começaram a saltar e, então, os sapinhos lá em cima diziam, não adianta saltar, não adianta saltar, porque, né, não tem como, não é possível que vocês saltando, vocês vão conseguir. E aí um deles continuou, um deles parou, mas o outro continuou. E até que ele, pum, saiu. E aí o sapinho falou, nossa, você conseguiu, e como você não viu a gente falando que você não ia conseguir? Não. Daí eles descobriram que o sapinho era surdo, né? Então, nesse sentido, a gente ter, né, considerar duas coisas. Eu não posso ignorar uma crítica, mas eu também não posso deixar que ela me faça parar. Eu tenho que continuar, né? Vamos em frente, prossiga, não pare devido a críticas. Existe alguma técnica que nos ajude a controlar nossa mente em momentos de frustração, decepção? Uma técnica, em momentos de frustração e decepção, eu posso dizer que, não, um exercício muito especial, eu até compartilhei durante a palestra, mas a gente fazer esse exercício, né, a gente pode ver que uma das fontes de decepção e frustração é o apego. Então, quando nós, né, estamos apegados a uma imagem do que tem que acontecer, de uma pessoa, como ela tem que ser, então nós, a todo momento, estamos nos frustrando, porque as pessoas não vão ser o que eu quero que elas sejam, elas vão ser o que elas são, as situações não vão ser o que eu quero que elas sejam, elas vão ser o que elas são. Então, o desprendimento, né, assim, você observar como se você estivesse observando a sua própria história. Faça esse exercício de sair da sua própria história e se observar. Né? Observe a distância. Então, veja você mesma como esse ator, essa atriz, né, que está desempenhando esse papel que você está desempenhando, a outra pessoa também como um ator, né, que está desempenhando aquele papel. Então, observe a distância. E quando você observa a distância, é como se você tirasse as emoções da situação. E quando você tira as emoções, você ganha clareza, você ganha discernimento, você consegue enxergar soluções, né? E outra experiência também que eu uso muito, eu sento na sala de meditação e experimento, vivencio profundamente a consciência de ser uma alma. Últimas duas perguntas. Como controlar os pensamentos que nos levam às críticas e aos pensamentos negativos? É muito rapidamente, né, no sentido, né, de julgar, né, de meu sofrimento é por causa de você, é por causa desse, é por causa do meu chefe, é por causa daquele outro. Então, uma tendência forte que a gente tem, né, de apontar. Então, nós temos que apaziguar esse crítico interno, né? Nós temos que, né, eliminar esse crítico interno. Então, quando essa energia, né, de crítica e de pensamento negativo em direção ao outro, né, normalmente tem a ver com essa postura acusativa, e eu sempre vou responsabilizar alguém por algo, mas
né? Um exercício, né, que Nelson Mandela, um grande exemplo de perdão na nossa história, né, ele sempre usava esse mantra, né, eu sou o capitão da minha alma. Então, nós temos que, né, de uma forma muito sincera, nós nos responsabilizarmos, nós somos os criadores dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, está nas minhas mãos, nós somos os responsáveis pelos nossos pensamentos. Eu sou o capitão da minha alma, eu sou o capitão do meu ser. Então, quando você assume essa responsabilidade de que, né, ei, mente, não seja tão crítica, ei, mente, o que você pode fazer, né, para ajudar, em vez de, né, jogar uma energia negativa. E a última, como a meditação pode nos ajudar nos relacionamentos? A meditação trabalha com o autoconhecimento, né? Como eu falei, é um exercício de nós nos despirmos de todas as máscaras, né? Quando nos sentamos para meditar, é um exercício de encontro comigo mesmo, de nós estarmos, né, nos encontrando, né, de uma forma a desenvolver um diálogo construtivo, saudável. Então, eu penso sobre o eu original, a gente alcança uma experiência da nossa história maior. Então, a gente vai encontrar muitas respostas de muitos porquês, né, simplesmente com, né, essa experiência de voltar-se para si. Até existe aí, rodando pela internet, né, um post, né, que, né, é bom meditar, né, nem tudo o Google responde. Então, tem muitas coisas, né, muita riqueza internamente que nós é que temos que fazer esse empenho, né, de desbloquear, destravar, de descobrir, de reconhecer sobre si mesmo. Então, é um exercício prazeroso. Pode parecer que no início é como você abrir a porta do teu armário e tá aquela bagunça e você tem que começar a organizar. No começo, né, existe um pouco de hesitação, né, em começar, mas aí quando você começa a experimentar o prazer. Então, a meditação é assim também. Pode parecer que seja difícil no início, difícil a concentração, mas ela passa a ser uma experiência em que eu quero. Hoje em dia, a minha experiência, né, no início, eu tenho que meditar, eu tenho que meditar. Mas agora a minha experiência é que eu quero meditar, né? Eu quero, porque é um encontro com o eu real, é um encontro com a minha realidade, é um encontro com a minha verdade. E é uma experiência de se refazer, de se reconstituir, de se reenergizar, né? Nós nos conectamos com a fonte, né? Com Deus. Essa é a meditação Raja Yoga. Vocês podem entrar no site e fazer experiência de meditação. Lá tem vários vídeos e também né, livros com CDs de meditação. Vocês podem usufruir, né, dessa experiência, né, simplesmente passeando um pouco no site da Brahma Kumaris. Né? Então, agora nós faremos uma experiência de meditação. Vamos nos ajeitar, podem se colocar a coluna reta, né, uma postura, né, o queixo erguido, né, nós, né, liberarmos qualquer ponto de tensão, vamos nos concentrar, né, completamente nesse momento presente tão precioso, né, um momento abençoado, um momento que eu escolhi, né, ouvir, né, esse assunto sobre me relacionar melhor comigo e com as pessoas à minha volta. Então, eu me congratulo, eu agradeço a mim mesmo por ter escolhido estar aqui e, né, então vamos deixar que haja essa experiência em que eu volto a minha atenção para a minha própria mente. Então, quais são os pensamentos que estão surgindo, a energia que está circulando? Vamos apaziguar, deixar que seja uma experiência onde que eu esteja vivenciando a experiência de que eu sou paz. Eu sou paz. Quando eu experimento, eu sou paz.
eu vibro essa energia para todo o meu corpo, para a atmosfera à minha volta. É uma experiência de grande conforto, porque é a minha verdade mais pura. Eu estar em paz, vibrar a paz. Eu mereço estar em paz. Então, nesse estado, eu consigo reconhecer a minha própria essência de ser uma alma eterna, de ser luz, de ser leve, a energia toda do corpo concentrada no centro da cabeça, no centro da testa. E eu experimento ser a alma, ser a energia que pulsa, a energia viva dentro da cabeça. Eu, a alma eterna. E nesse estado, eu consigo reconhecer a minha família global. Eu sou uma alma e todos são meus irmãos. E nesse estado, eu me sinto tão leve e um amor profundo emerge. Eu sou capaz de abarcar o mundo, abraçar o mundo. Nesse estado de amor puro, original. E então eu me sinto tão digna da companhia mais pura do universo, a energia mais pura do universo, a energia que conspira a meu favor, a energia que me quer na minha melhor performance. Deus, a fonte, o Pai de todos. Então eu o visualizo como uma energia de luz irradiando incessantemente amor incondicional. E eu sou capaz de captar essa luz. Eu recebo esse banho de luz e de amor puro, incondicional. E eu me torno um canal dessa energia para o mundo. Então a minha mente usufrui desse estado do amor divino, o amor do Pai Supremo, da Alma Suprema, um amor incessante. E então a minha mente se torna um instrumento deste amor para o mundo. Eu irradio amor de Deus ao mundo, a todos, quem quer que seja. Eu desperto essa sensação de aceitação, de compreensão, de amor divino. Então eu retorno carregando comigo essa disposição em amar mais, compreender mais, doar mais, porque é assim que eu receberei mais. Om Shanti, saudações de paz. Então, desejo que sejam muito felizes na área dos relacionamentos.